Estamos de volta. Vamos falar de saúde agora, são 7h28, falar de saúde. Saúde sempre é importante, né? Porque amanhã a gente vai falar de saúde também. Todos os dias a gente fala de saúde aqui. Vamos falar com a Aline Leal, que é gestora do Instituto Maria Schmidt, que administra a UPA Nações e o PA da Barra. E olha, nós estamos acompanhando, Aline, bom dia, a situação do Hospital Municipal Ruth Cardoso. E sabemos que as UPAs são engrenagens do Ruth Cardoso, não é? Um depende do outro, principalmente na transferência de pacientes que chegam em situação mais grave nas UPAs. Como que está a situação hoje, atual, o cenário do atendimento e também dessa questão da transferência de pacientes? Seja bem-vinda. Muito bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes. Uma ressalva para falar de saúde, para a população aí praticar uma atividade física e ter uma alimentação saudável, né? Sem isso a gente não consegue ter uma saúde de qualidade. Verdade. Com certeza a gente vê aí nos últimos anos, né, o crescente aí, o grande aumento de atendimentos, não só em Balneário Camboriú, mas em todas as regiões. A população vem adoecendo, né, cada vez mais. Em relação ao que tu me perguntou, o Ruth Cardoso, sim, eles têm uma demanda altíssima de pacientes internados. E a gente trabalha em conjunto, porque a regulação depende lá para a gente estar regulando esses pacientes. Muitas vezes, sim, o paciente acaba ficando ali um pouco mais de tempo nas unidades, mas o Ricardinho, que sempre nos dá o apoio, a gente tem uma comunicação frequente para estar absorvendo. Muitas vezes também na UPA o paciente está lá, o que aconteceu esse final de semana, se o Ricardo estiver nos ouvindo aí não vai me deixar mentir, a gente conversou porque eles não tinham leito, ficou na UPA, monitorado, está assistido e está ali, né, aguardando seu leito de internação. Muitas vezes melhor aguardar um pouquinho mais na UPA do que tá indo e também ter que ficar numa maca. Então era uma paciente idosa, a gente acaba absorvendo sim, tem que trabalhar num conjunto, entender que a saúde é um sistema complexo, imenso, né, que muitas vezes não depende só do sistema público, ou enfim, que seja rede privada, né? Um exemplo também é na Unimed, onde o meu paciente estava ali comigo na UPA e depois ele voltou, acabei fazendo contato com ele teve que fazer uma cirurgia, foi para a Unimed e disse, eu fiquei aguardando um leito por mais de 20 horas. Então é um sistema geral aí que a gente tem que trabalhar cada vez mais para poder estar agilizando essas internações e esse fluxo de paciente. Qual é a perspectiva que se tem em relação ao inverno todo agora, né? Nós temos também um próprio PA da Barra que está sendo ampliado, não sei, me lembro quando é que vai ser, né, concluído aquela obra lá, que vai ter um espaço físico, mas não é só o espaço físico, em alguns casos o Hospital Ruth Cardoso é um espaço físico que precisamos, né, mas a gente precisa também de profissionais e para isso também tem que ter o custo para que tenha mais profissionais. O que você prevê aí para esse inverno? A expectativa é sempre, eu sempre digo que a saúde varia muito, né? A gente não consegue ter uma previsibilidade quando se fala de saúde. Tanto que a gente teve uma previsibilidade para a temporada, atendeu um pouco menos. E depois veio a dengue e deu um boom lá no nosso número de atendimento. Então, assim, o ano passado, nos outros anos, 2020, não tinha previsibilidade do Covid e lá se foi todo aquele fluxo de atendimento. Então, assim, a saúde hoje em Balneário Camboriú, ela trabalha sim com uma previsibilidade aí de 30% sempre, né, para mais ou para menos, que é o correto a se trabalhar. Eu vejo sim que existe um empenho para estar melhorando o fluxo da saúde. O Omar deu uma excelente oxigenada, está empenhado fazendo os trabalhos, visitando as unidades, eu acompanho ele. E eu tenho certeza que logo colheremos muitos frutos além dos que já estamos colhendo, né? Então, pouco tempo que ele está aí na gestão, a gente já colhe sim bons frutos relacionados à saúde para prestar um atendimento cada vez melhor para a nossa população de Balneário Camboriú. Tem também a situação dos pacientes que vêm de fora, mas assim... Tem, né? Também, né, Aline? Tem sim. A gente vê aí que no PA, a gente
faz um levantamento que no PA da Barra a gente atende muito mais crianças, né? Dando um exemplo aqui para os nossos ouvintes. E a gente vê que sim, Balneário Camboriú só tem pediatra até às 22 horas e Itapema não tem, só nas unidades básicas de saúde. Então, assim, a mãe chega em casa, pega o seu filho na creche, na escola, tá com febre, vai levar aonde? Vem para cá mesmo. Vem para cá mesmo, e Balneário Camboriú acaba absorvendo todo esse fluxo, né? Não que seja um grande fluxo, mas sim, existe esse fluxo. O Hospital Ruth Cardoso é o próprio exemplo disso. A gente vê muito que precisa-se, ele absorve toda a região. Tiramos aí pelos números de partos, que são enormes. Eu conversei aí outro dia com o Ricardo a respeito disso, e ele estava me explicando. Então, assim, a previsibilidade é que sim, o frio vem as doenças respiratórias e tudo mais, né? Aline, em relação à sua demanda, por quê? Porque você, do Instituto Maria Schmidt, vocês têm um número específico dentro de um valor que é ofertado para a empresa dar conta de uma demanda X. Qual é a sua demanda X e como tem sido a questão de aditivos, de complementos? Por quê? Porque tem equipe, não é? Tem plantões, tem valorização do profissional. Como que está essa situação hoje, desse relacionamento, né, da busca de recursos, das contrapartidas do município, para que o Instituto Maria Schmidt, através dos seus profissionais da área da medicina, da enfermagem, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, deem conta de tamanha demanda, né, que cresce a cada dia e não tem previsibilidade, isso que você fala, né? Não tem previsibilidade. O IMAS, então, em 2020, ganhou a licitação da UPA das Nações, consequentemente, ali veio em 2021 o PA da Barra. Então, assim, é um número licitado, tu vai lá, tu ganha a licitação e tu vai passando as demandas para poder ter os aditivos. A nossa melhoria em busca disso foi falando, né, com o Omar e com a diretora da divisão, a Carolina dos Prazeres, onde que sim, tem que ter um termo de referência, precisa existir uma licitação novamente com um quadro de dimensionamento. Então, eu trouxe os números aqui até para informar a nossa população, que eu acredito que é muito importante esse veículo de comunicação aqui que vocês abram para a gente sim informar que cresceu muito, a UPA vai mudar de porte, acredito que nos próximos meses. A diretora das especializadas, a Suzani, ela está empenhada em a gente conseguir fazer esse trabalho juntamente com a diretora da DITA, a Ana, para poder fazer as ampliações adequadas, porque lá no início a nossa meta era 4.500 atendimentos. Mês. Então, assim, como em Balneário Camboriú não existia uma UPA, eles abriram uma UPA porte 1 e se viu-se hoje a importância dessas portas de urgência e emergência para fazer um trabalho juntamente com o Ruth Cardoso. Então, assim, sim, elas precisam existir, elas precisam se adequar. É complementar. Eu trabalho hoje, eu digo que eu estou diretora do Instituto Maria Schmidt, mas eu sou enfermeira, eu busco um SUS de qualidade, um SUS diferenciado, eu procuro estar sempre melhorando esse aspecto da nossa ouvidoria. Eu pergunto para o Adilson, a gente conversa, eu recebo o paciente, que outro dia eu tive um caso, um paciente, liguei para ele, pedi que ele retornasse, porque sem essas pessoas que às vezes vão lá, e a gente faz o cálculo aqui que eu trouxe o levantamento para vocês, não tem como a gente aumentar aí, deu uma média de 28% numa unidade, 24% em outra, nos primeiros 5 meses, não tem como também não aumentar o canal ali de reclamações. Sim, a gente recebe reclamações. Claro, quanto maior a demanda... A saúde nunca vai ser perfeita, porque se tratando de doente, se eu tô doente, né, eu não tô lá no shopping comprando uma roupa, eu tô doente, eu tô com dor. Você já vai com uma insatisfação. Já vai com uma insatisfação, Que números são esses, Aline? Passando primeiramente aqui, o mês de maio, esse mês na UPA das Nações, a gente teve 11.114 atendimentos. Então, assim, é um número expressivo, com certeza. No meio, né, a gente tem os aditivos na UPA das Nações para a gente ter ali o nosso terceiro médico. A gente está em busca de um apoio para o nosso segundo pediatra, né? Eles estão empenhados em buscar as formas para poder realizar isso. No PA da Barra foram 8.102 atendimentos. Daí a gente vê, né, que no início
atendia 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então, assim, em 2 anos... Compara-se ao Ruth Cardoso hoje o atendimento dos PAs. Isso, a gente tem um fluxo Nossa. altíssimo. Sou muito, muito feliz com o trabalho realizado, com todas as comissões que a gente conseguiu instituir nas nossas unidades. A gente tem educação permanente, a gente tem a comissão de óbito, CCIH, o nosso núcleo de segurança do paciente, que hoje é visado como muito importante dentro de um centro. Então, assim, a gente está empenhado a cada dia se aperfeiçoar e melhorar a saúde do nosso paciente. Não importa se ele mora aqui ou se ele é um turista, a gente tem que estar sempre pronto para receber esses pacientes. Então, a diferença dos 5 primeiros meses, se for falar, né? 5 primeiros meses de 2022... comparado aos 5 primeiros meses de 2023 na UPA das Nações, dá um aumento de 28%. Sim, esse número é muito expressivo. Assim, a população está doente. A gente teve aí um grande impacto relacionado à dengue, porque as pessoas acabam, né, elas ficam com medo, então elas acabam procurando mais o serviço. No PA da Barra, nos 5 primeiros meses de 2022, comparado com os 5 primeiros meses de 2023, foram uma média de 24%. Então, assim, a população da região sul, eu tive em conversa com o Eliseu, da subprefeitura, e a gente passou essas informações para ele, que sim, a gente precisa o quanto antes de uma estrutura nova, porque a região sul, ela vem crescendo também, juntamente aí com todo o crescimento da população de Balneário Camboriú. O Alex Vicente faz uma pergunta, ele é também da área administrativa, né? Gerenciamento de saúde. Ele pergunta, as 2 UPAs atendem as demandas ou ainda precisaria de mais UPAs espalhadas em outras regiões da cidade? A UPA de Itapema, a gente aguarda aí ansioso, eles abriram ali num caráter até 22 horas ou meia-noite, se não me salvo engano, seria isso, mas precisa, né? Precisa com certeza para suprir essa demanda, né? Eu já disse isso para o Omar e falo, né? Às vezes até com um futuro projeto de mais uma UPA lá perto, né? Que abrange ali a parte do outro lado ali da BR, porque logo mais a gente dá muita qualidade. Balneário Camboriú, eu que venho de outro município, eu vejo que sim, quanto mais qualidade tu oferece, mais existe uma busca. Claro. Mais existe uma busca para os atendimentos. Aline, recebo também algumas reclamações, e você acabou de se referir a isso, né? Quanto mais demanda, mais dificuldade se tem de fazer um atendimento. E a gente tem sempre essa missão aqui, de fazer essa ponte para saber o que acontece. Ontem eu recebi a reclamação de um atendimento do médico da UPA das Nações, o qual te encaminhei. Né? Que análise você fez e faz quando surgem esses problemas? Sempre que a gente recebe algo, seja um combinado que eu sempre tenho com a secretaria também, porque eles me encaminham, eu de prontidão, não importa se é sábado, domingo, não importa o horário, eu consigo acessar da minha casa. O IMAS tem também um sistema de monitoramento dentro da unidade por câmeras, e eu entendo que a humanização é uma das principais preocupações, né, que a gente tem no cuidado com o paciente. Em algumas ocasiões pode ter ocorrido uma falha, nesse caso específico que tu me passou, eu já venho fazendo um levantamento, eu não posso simplesmente chegar para o médico que é fixo por vários dias e faz muitas horas e dizer assim, não, doutor, isso também não é humanização com o médico. Já recebi, não é a primeira reclamação relacionada a esse médico. O nosso coordenador médico, que outro dia até o Gerson entrevistou lá, Dr. Fábio Tragueta, excelente profissional, ele já conversou, a gente relata tudo por escrito, mais ou menos como funciona com o nosso colaborador, que é CLT. A gente conversa, a gente pede que ele dê uma devolutiva, porque não é essa maneira que a gente quer que o nosso paciente seja atendido. Então, a nossa preocupação sempre é com essa melhoria, garantindo, né, e nos comprometendo em fornecer ao paciente algo muito mais humanizado do que essa paciente relatou. Então, é isso que a gente faz. No final de semana passado também eu tive uma situação onde o familiar
arrancou o banner, bateu no acrílico da recepção, e eu peço um pouquinho de empatia. E pode ser preso, também. Inclusive, né? Eu Uma peço, pessoa dessa. esse final de semana a gente também teve uma situação, então as pessoas, elas estão vivendo uma fase muito Muita tensão, isso, assim, copo né? cheio, assim, eles chegam lá, eles acabam não entendendo. Às vezes acontece de estourar o tempo ali de atendimento da Qual é o pulseirinha. tempo médio de consulta, Aline? Olha, varia muito, né? Varia muito do exame que tem que fazer no paciente. Porque aquela da questão, queixa. eu não quero esperar quem está sendo atendido. Mas quando eu sou atendido, eu não estou nem aí para quem está esperando. Eu quero tempo, eu quero qualidade no atendimento, quero tempo com o médico, né? E as pessoas estão sim intolerantes, mas a gente está fazendo um trabalho, inclusive um dos trabalhos que a gente está realizando na unidade é de como lidar com situação de crise. Aham. Porque o meu profissional acaba ficando nervoso quando chega uma situação dessa. Então a gente pede sim que tenha um pouquinho mais de tolerância. A gente fez agora através de um QR Code que tem na nossa recepção. Vai ali, faz a sua queixa, deixa o seu telefone, se identifique, porque eu leio todas elas. Então assim, se identifique que sim, eu vou fazer contato para a gente buscar junto sempre essa melhoria. Mas nessa reclamação, Adilson, que tu me passou em específico, sim, já é a segunda orientação. Inclusive a gente diminuiu já os plantões desse profissional. Ele é um profissional excelente de fato, como eu ouvi ali no áudio que ela perguntou lá. Ele é um emergencista muito bom, excelente, porém às vezes acaba, né, trabalhando e acaba se perdendo em algum fluxo, porque sim, a gente paga o nosso profissional médico por hora, a gente faz um trabalho bem legal com eles. Agora a gente até vai iniciar, todo médico que começar, a gente vai estar entregando, né, um cartãozinho, muito bem-vindo, aqui funciona assim, porque sim, a gente recebe profissionais às vezes que vêm de fora, que não conhece como que é a metodologia, o trabalho em si, para onde vai encaminhar. E esses as nossas problemáticas, e a gente vai se ajustando no decorrer do tempo. É isso. Muito obrigado, hein? Mas geral Agora aí 7h45 já. sobre o atendimento. Estou recebendo outras demandas, depois vou conversar contigo sobre outros assuntos também, né, para a gente poder em outro momento dar a resposta, né, à nossa população. Aline Leal, Com certeza. diretora, Gestora Gestora. do Instituto Maria Schmidt. Instituto Maria Schmidt, que agora vem uma com coisinha. a Joana Maria Schmidt, escola de ensino, novidade Olha. aí para vocês. Agora Legal. uma questão, o laboratório dentro do Ruth Cardoso é gestão IMAS, É gestão do Instituto Maria Schmidt. porque nós recebemos uma reclamação da verdade. demora do resultado do exame. Quais né, são os Caleb? exames Olha, oferecidos hoje pelo IMAS lá? Todos da tabela SUS. Tá, né, mas o relacionado ao quê? Exame de sangue? Isso, exame de sangue, só os complexos que tem que encaminhar para a unidade básica a gente não faz. Tá. Só que assim, a média de demora do exame, tem muitos exames agora, principalmente com essa situação da dengue, daí o médico pede um PCR, por exemplo, demora 4, 5 horas. Suspeita de AVC, por exemplo. É uma série de exames, né? Principalmente assim, suspeita de AVC, muitas vezes se tem um sinal clínico muito avançado, a gente já pede transferência para fazer tomografia no Ruth Cardoso. Mas o paciente chegou lá, por exemplo, Aham. é uma suspeita de um infarto. Ele vai ficar lá na nossa unidade por 10 horas muitas vezes, porque ele vai inserir a enzima. Fica em observação. A cada 4 horas vai lá, coleta, vai. E às vezes a pessoa assim, é igual casamento, né? Quem tá fora lá olhando o fluxo quer entrar, às vezes quem tá dentro já quer ir embora, não quer esperar. Então assim, acontece muito. E esse protocolo é explicado para o paciente? É explicado pro paciente. Certo. Mas existe, né? Quer ir embora, às vezes não Tô quer bem? esperar. Melhorei? Melhorei. É. A gente ouve bastante essa frase. Obrigado, Aline. Bom dia, bom trabalho para você. Um abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado sempre à Rádio Menina, que está sempre aí nos passando a demanda muito importante e também está informando a nossa população de Balneário Camboriú.